Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à RSTP e cá estamos nós para mais uma edição do Perguntas Incômodas. Como sempre, estamos aqui para incomodar com temas e com convidados que nos vão ajudar a desmistificar e a descolonizar as nossas mentes. Hoje nós vamos falar de um tema muito incômodo, mas ao mesmo tempo que esse tema é incômodo, é um tema muito natural e é muito tabu também. Vamos falar de masturbação feminina. A masturbação feminina, como todos sabem, ainda é vista como um pecado, como algo feio e algo sujo. Culturalmente, as mulheres foram criadas para não se tocar. A única forma e as únicas vezes que as mulheres tocam é quando estão no banho ou quando é para se coçar, mas nunca para ter prazer. Dizem que as mulheres são umas abençoadas. E por quê? Porque as mulheres, ao contrário dos homens, têm dois tipos de orgasmo, o vaginal e o clitoriano. E mais, as mulheres atingem orgasmos múltiplos e também têm ejaculação feminina. A ejaculação feminina é aquilo em que a São Tomé e Príncipe nós chamamos de tirar água. Mas depois a nossa convidada também vai nos ajudar a esclarecer melhor esse tema. A masturbação pode ser a fonte do mais puro prazer. Isso sem contar que faz a mulher conhecer o seu próprio corpo. Sexólogos defendem que para sentir prazer é preciso se conhecer. E para se conhecer é preciso se tocar. A masturbação é parte essencial de uma vida sexual saudável. Mas será que basta mexer na vagina para que seja bom? Segundo a doutora Sheila Cidícias, que é uma ginecologista brasileira, a masturbação é um ato íntimo que pode trazer benefícios para a saúde da mulher. Como dissemos atrás, embora seja um ato repleto de tabu, a masturbação é, na verdade, bastante saudável, onde a mulher, através de estímulos dos genitais, dá prazer a ela mesma. De acordo com um inquérito feito pela Flame Love Shop, 40% das mulheres em todo o mundo nunca se masturbou, por vergonha, por repugnância, por medo, por preconceito. Existe muita repressão sexual e existe também a autorrepressão. A educação e a religião têm um peso muito grande nessa repressão. Hoje, com a doutora Ana Paula Racaja, nós vamos falar de prazer, vamos falar de ejaculação, vamos falar de masturbação, de vagina, de clitóris, do tal ponto G, do tal ponto V, ou seja, tantas coisas do universo feminino. Esse programa é para mulheres, mas é também para os homens. Homens, aprendam com esse programa para poderem saber onde é que podem tocar nas vossas mulheres, namoradas e companheiras, para dar mais prazer à mulher e para vocês também terem prazer e para ambos terem prazer. Vamos desmistificar e falar naturalmente de vagina e de masturbação feminina. Bem-vinda, querida Ana Paula. Olá, Solange. Olá, estás boa? Tá tudo. Como é que estás? Agora diz-me, tu estás preparada para incomodar? Tá, muito bem. Então bora lá incomodar. Muito bem. Ana Paula, para além de ser o único órgão do corpo humano que serve exclusivamente para dar prazer, fala-nos sobre esse órgão tão poderoso que nós temos, que é o clitóris. Eu vou começar já a agradecer ao convite, sempre um prazer. Não é a primeira vez que eu faço uma live com a Solange, ela é extremamente maravilhosa. E agradecer Obrigada. Que temos ali atrás a trabalhar, não é? Para nós estarmos aqui. Ok. Falar do clitóris. O clitóris, como eu chamo sempre, é um órgão incompreendido e muito polêmico. Por quê? Porque durante muitos, muitos anos, antes de falar da atualidade, ele sempre foi estudado pelos homens, que é um erro. Não é porque os homens não percebam, mas realmente, se tu não tens um órgão, se calhar não vais perceber da mesma forma como é que funciona, porque simplesmente és um homem. O homem não tem clitóris. Então, durante muitos anos, nós sabemos perfeitamente que vivemos ainda, mas antes, não é? Vivíamos numa sociedade muito machista, onde a mulher não tinha direito a falar, não tinha direito a nada. Então, basicamente, a anatomia do corpo humano foram estudada por homens. Inclusive, o Sigmund Freud, não é? Que é o homem contra o clitóris. Ele é o inimigo do clitóris, é assim que colocam nas literaturas de medicina. Sim. Ele sempre dizia que as mulheres, por exemplo, quando se tocavam, quando se masturbavam, elas ficavam histéricas, ficavam loucas, eram muito mal vistas naquele então. Então, ele é
considerado o inimigo do clítoris. Então, durante muitos anos foi assim. Vários homens tentaram estudar, tentaram ver para que serve, e realmente chegou-se à conclusão naquele momento que o órgão era um órgão que não servia para nada, e as mulheres, quando tinham orgasmo, eram vistas como histéricas. Histéricas. Ai, desculpa o barulho, meus vizinhos, enfim. Mas não faz mal. Sim, mas entretanto houve uma espécie de revolução, que as mulheres realmente começaram a ganhar voz, a estudar mais, e realmente viu-se que o clítoris é um órgão que serve exclusivamente para o prazer, e a mulher é o ser mais abençoado desse mundo porque ela tem esse órgão. Só para tu teres noção, o clítoris tem mais de 8.000 terminações nervosas. 8.000? 8.000, mais de 8.000. É muito mais que o pênis do homem, né? Que é a parte do glande que tem aproximadamente a metade. Então, nós somos realmente muito abençoadas. E pelo fato de, culturalmente, pela religião, como tu disseste no início, deste uma muito boa apresentação do tema, foi-nos sempre inculcado, foi-nos sempre ensinado que é uma religião que não se pode tocar, porque é anti-Deus, anti-religião, é uma coisa que é vergonhoso, que não se pode fazer, mas é tudo o contrário. E realmente hoje, na atualidade, já se lê, já se vê muitas mais palestras, debates sobre esse tema, e realmente eu, pessoalmente, também gosto e falo muito sobre isso na minha página de saúde, para que as pessoas realmente vejam que não há mal nenhum, é um órgão que nós temos e nós temos que usufruir dele, simples assim, não há mais nada, tão natural quanto isso. Então diz-me, então por que hoje nós, hoje em dia, em pleno século XXI, 2020, com toda essa revolução que houve, revolução feminina, por que nós temos tanta resistência a falar de algo tão natural como é a masturbação feminina? Eu estou a falar mesmo, nós mulheres mesmo. Eu acho que, lá está, eu acho que ainda temos aquela sequela da manipulação do patriarcado em nós. Então, não é nada fácil, talvez, para os nossos filhos ou netos, falar disso vai ser uma coisa completamente natural, mas ainda nós temos aquela sequela, ainda nós temos, ou vivemos numa sociedade muito machista, que, por exemplo, mesmo nas conversas entre nós, amigas, ou na família, se tu falas abertamente sobre isso, tu és vista como algo estranho, ou algo que, meu Deus, o que é que essa mulher está a falar? É complicado. Mas, complicado. Na sociedade santomense, que é ainda bem pior, quando nós falamos sobre isso, vem logo como, meu Deus, como um monstro. Monstro, felada, né? Só dizem que tu és felada, dizem que és assanhada, que estás à procura de homem, não é? É verdade, exatamente, mas não é isso. Isso trata-se da nossa sexualidade, e é uma coisa que eu sempre falo muito, que é o poder do conhecimento, do autoconhecimento do nosso corpo. É nós, faz parte de nós, então qual é o mal de tu explorares, te conheceres e falar sobre isso e tirar dúvidas? Porque quando tu falas, é que tiras dúvidas. Se vais vivendo com isso e com vergonha ou com medo, claro, há momentos também, não vais falar toda hora sobre isso em todo momento, claro que não, mas lá está. Mas hoje em dia fala-se mais, mas ainda continua a ser um grande tabu na nossa sociedade. Um grande tabu. Então, por isso é que nós estamos aqui também, para tentar... Exatamente, sim, para tentar, exatamente. E diz uma coisa, há muitas mulheres que como nós vimos o estudo que foi feito, 40% das mulheres no mundo nunca se masturbaram, né? Cada uma por várias razões. Mas há muitas mulheres que se perguntam onde é que eu me toco, como é que eu me toco, existe algum padrão ou cada mulher encontra a sua própria fórmula? Eu não acredito no padrão, muito sinceramente. Eu acho que nós mulheres, nós somos muito diferentes uma das outras, mas claro, anatomicamente somos muito parecidas com nossas diferenças, não é? Mas eu acho que a forma de realmente nos conhecermos é realmente pegar um espelho, sentar à frente dele, abrir as pernas e explorar. Não há outra maneira. Como é que é? A sério, Ana? Sim, é a única forma, Solange. Tu ires lá pelo teu momento, a tua intimidade, não é? Porque assim, se tu estás, como nós estamos agora sentada, há região, a parte anatômica em nós que nós não vamos conseguir ver nesse ângulo. Sim, sim. Então, a única forma é realmente pegares um espelho, abrir as pernas e ver-te. E não há mal nenhum nisso. Sim, sim, sim. E está tudo bem. E a única maneira de tu conheceres como é que são os teus lábios maiores, como é que estão os teus lábios menores, que há mulheres, por exemplo, que são muito comparativas. Uma das coisas que eu repugno muito é a pornografia, por exemplo, que eu acho que daria outro tema de conversa, Sim. é aquelas
vagina perfeita, rosadinha, bonitinha. Gente, isso não existe. Vagina não é vagina, é simplesmente vagina. E é feia, não é? É feia ou é bonita? Eu não consigo qualificar, porque para mim não existe vulva bonita ou Ou vulva. feia? Não existe vulva e nós temos que realmente aceitar-nos tal como somos Sim. e conhecer-nos e gostar de nós assim, porque não deixar de comparação, porque a comparação é uma das coisas que realmente faz com que a mulher sinta vergonha de si Sim. mesma e vai trazendo consequências futuramente. Muito bem. E agora diz uma coisa. Essa questão do orgasmo, nós já vamos chegar lá, porque há muita gente que nunca Sim. teve, que não sabe o que é. Mas antes de chegarmos àquela parte, qual é a diferença entre o orgasmo vaginal e clitoriano? Solange, é um tema polêmico, é um tema que ainda está-se a estudar, porque inclusive há bibliografias que diz que não é necessariamente que é o orgasmo vaginal, porque assim, o clítoris, se eu tivesse aqui digamos que o clítoris, o que nós vemos a simples vista é a pontinha do iceberg. Exato. Ele é muito mais profundo, não é? Exatamente, ele é um corpo, não é, que tem cabeça e duas perninhas, digamos assim. O que nós vemos é só a pontinha. Então, há bibliografias que dizem que o tal orgasmo vaginal, inclusive é o clitoriano, porque é a parte do clítoris que está dentro. Então, muitas bibliografias dizem que não é que nós tenhamos um orgasmo vaginal. É vaginal, sim, porque está dentro da vagina, mas é o próprio clítoris que faz com que nós tenhamos esse tipo de orgasmo que é mais interno. Então, pode-se dizer que sim, que há dois orgasmos, que é o clitoriano e o vaginal, não é? Apesar do clítoris ser realmente o responsável dos dois. Uma parte da frente, né, que é a parte que nós vemos, e a parte interna, que roça muito na parede vaginal, então vai te permitir ter outro tipo de orgasmo. Mas sim, pode-se dizer que sim. E a diferença realmente... talvez o vaginal é mais difícil porque é uma zona que está muito para trás, então realmente precisa de técnicas, de saber tocar, de como usar objetos ou mesmo durante a relação sexual com a pessoa com quem tu estás, ir lá explorando, mas é mais difícil. O clitorianos é muito mais fácil, simplesmente vais tocando, não é? Com os teus dedos ou com alguém ou com algum tipo de objeto e tens o orgasmo, mas a sensação é igual, só que o outro é mais difícil porque está muito na parte dentro da parede vaginal. Basicamente, essa é a diferença. E agora, o que é essa coisa do orgasmo? A gente fala no orgasmo, diz, porque eu fui à lua, é porque fui às nuvens, porque saltei de paraquedas. Ou seja, tu vês as pessoas que acabam por adjetivar, não é? Cada uma à sua maneira, mas o que é isso do orgasmo? É assim, eu acredito muito que talvez eu daria uma definição um pouco científica, talvez, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal de cada um. Realmente é aquela sensação que tu vais para o céu e volta, ou saltaste num paraquedas e voltaste. Por quê? Porque o orgasmo realmente é o ponto máximo do prazer do organismo de uma mulher. É o ponto máximo. Imagina que tu estás lá no teu ato sexual e tens muito prazer, estás super excitada, mas chega um momento que tu realmente notas que há um ponto máximo, que inclusive começas a ter tremor nas pernas, o coração começa a acelerar mais, começas a suar mais, os pelinhos a pele começa a ficar em pele de galinha, e tem um momento que realmente ficas no auge da coisa, e depois notas que quando passaste o auge tem um relaxamento corporal intenso que tu não queres mais nada, ou talvez queiras, né? Depende muito de pessoa para pessoa, mas existe aquela parte de relaxamento, de recuperação. Então, assim, é mais ou menos isso, mas cada mulher vive de uma forma diferente. Há mulheres que vivem com muita mais intensidade, há mulheres que vivem com menos, então varia muito de mulher para mulher. Mas basicamente é o ponto máximo onde se libera algumas hormonas do nosso cérebro, não é? E basicamente é isso. Eu não sei quando eu Ana Paula, e é possível a pessoa viver, ter relacionamentos durante anos e anos e nunca sentir orgasmo? É possível isso? É possível, inclusive eu conheço pessoas, mulheres, que tiveram relações duradouras de muitos anos e nunca tiveram um orgasmo. Então é grave, é uma situação que eu pessoalmente acho que realmente precisa de tratamento porque alguma coisa falha. Porque é assim, nós mulheres já somos muito reprimidas, sempre fomos muito reprimidas.
E a mulher em si, se ela não se sente confortável, se ela não tem autoestima, se ela não se conhece, se ela não sabe, por exemplo, o que ela gosta, o que ela não gosta na cama, e tem vergonha, inclusive, de falar para o parceiro, tudo isso vai fazer com que a mulher realmente não sinta o orgasmo, porque o orgasmo é a resposta com que a mulher está muito bem e não tem nenhum tipo de preocupação, ou não tem nenhum tipo de tabu com ela mesma. Então, se a mulher está reprimida por razões que seja lá, inclusive mulheres, por exemplo, que já sofreram algum tipo de abuso sexual, mulheres que foram violentadas fisicamente, mulheres que passaram por alguma situação que realmente não se sentem bem, são propensas a terem uma relação, por exemplo, que não tem orgasmo. E elas, inclusive, têm orgasmo elas sozinhas, tocando-se, que quando têm a relação sexual com a pessoa com quem ela está. Então, são problemas que se vê bastante e precisa-se de tratamento. Olha, por acaso era isso que eu ia te perguntar. Para se ter orgasmo, não tem que haver necessariamente penetração, pois não? Não, claro que não. Não tem nada a ver. Não mesmo. Deixa eu só... ai, espera, dá um segundo, que a minha lâmpada meio que... Ok, já. Não necessariamente, nós não precisamos de outra pessoa para ter um orgasmo. Nós mesmas, mulheres, podemos ter o nosso orgasmo tocando-nos, que é o orgasmo clitoriano, e inclusive dentro, não é? O orgasmo vaginal, podemos inclusive metendo o dedo, inclusive é como se fosse o dedo para ti, assim. Eu não sei se consegues ver, como se fosse sim. do contrário, é assim que vai estimular o tal ponto G que está ali atrás, não é? Então, não necessariamente tendo sexo ou precisas de outra pessoa para teres o orgasmo. Claro que sim, o sexo acaba por ser melhor e tal, mas não é uma limitação. Uma mulher sozinha pode ter os orgasmos que ela quiser e está tudo bem. Está tudo bem. Muito bem. Agora vamos falar de ejaculação feminina, né? Como é que se pode distinguir a ejaculação e a perda de urina? Ok. Isso é um tema que ainda bem que tu trouxeste, porque causa muitas dúvidas. Realmente, muita confusão, né? Confusão, sim. Inclusive, há pessoas, homens nesse caso, que eu lembro uma vez numa conversa entre amigos, eu disse-lhes que nós temos 3 buracos, que é o canal vaginal, a uretra que está em cima, não é? Onde é que sai o xixi, e o ânus. E eles ficaram, como assim? Onde é que sai xixi? Eu pensei que saía xixi também pela vagina. Eu, não sai xixi pela vagina. Pois, então, lá está a importância de nós conhecermos um pouco da nossa anatomia. Então, falando sobre a ejaculação, que como disseste muito bem, que é o tirar água, que a gente chama lá em Santo Tomé. Não é? Existem vários tipos de ejaculação, que é o normal, onde tu liberas aquele líquido, que não é uma coisa exagerada, e depois tem um que a gente chama skirt, que é muito comum, não é muito comum, desculpa, não é uma coisa comum, mas que eu sei, por exemplo, que existem algumas tribos em África, que eu não me lembro em país, mas eu sei que existem algumas tribos que é praticamente obrigatório que um homem faça uma mulher ter esse tipo de orgasmo que é tipo muito líquido. Aquele exagerado... É no Ruanda. Eu vi é no Ruanda, exatamente, é no Ruanda. Então, basicamente, se o homem não conseguir fazer com que uma mulher tenha esse tipo de orgasmo, ele não é um homem. Mas lá está, é uma coisa que há que desmistificar, porque nem toda mulher consegue ter esse tipo de orgasmo e está tudo bem, isso varia muito de muitas coisas que até hoje não se sabe o porquê, mas entretanto há pessoas que realmente confundem isso com xixi, mas lá está a diferença, a mulher vai saber se ela fez xixi ou não, se primeiro pelo lugar que saiu, ela sabe perfeitamente que não saiu pelo lugar onde saiu xixi, e segundo realmente porque o líquido não cheira a xixi, essa é realmente a diferença. Cheira ao líquido normalmente quando tu tens sexo e cheira aquele líquido normal de sexo, de ejaculação. E eu vi a consistência, não é tão líquida como a do xixi. Exatamente, xixi é água, aquele líquido não, aquele líquido tem água, mas tem outros compostos que é pegajoso, quando tu tocas dizes, meu Deus, é uma coisa pegajosa, já o xixi não. Então há homens que talvez nunca estiveram com uma mulher que teve esse tipo de orgasmo e teve e pensou que realmente era um xixi. E a mulher também confunde, porque não sabe. Mas a diferença realmente é isso, na consistência, no cheiro. E há mulheres, mas é em muito pouca quantidade de mulheres que realmente conseguem ter esse tipo de orgasmo. Acho que tiverem, ótimo por elas. Então diz-me, sempre que há essa ejaculação, há orgasmo. Mas nem sempre o orgasmo é seguido dessa ejaculação.
Exatamente, exatamente. Da mesma forma que acontece com os homens, às vezes a mulher tem orgasmo e não necessariamente tem que sair líquido. Não necessariamente. Principalmente, como nós, por exemplo, nós mulheres somos tão assim, afortunadas, eu não sei se em português existe essa palavra. Sim, abençoadas, afortunadas, Abençoadas. ricas, ricas. Exatamente. Que nós, por exemplo, no ato sexual podemos ter multi-orgasmos. Muitos orgasmos, ao contrário dos homens, que talvez para eles ter vários orgasmos ou várias ejaculações acaba por ser um bocadinho mais complicado. A segunda já começa, não conseguem realmente, ou é difícil para eles. É normal, é muito normal, porque o que eles gastam de energia em comparação conosco pela anatomia é diferente. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a mulher, quando tem multi-orgasmos, já os últimos orgasmos praticamente não vai ter líquido nenhum. Então, são orgasmos considerados orgasmos secos, mas é orgasmo sem líquido. E está tudo bem também. Então, Ana Paula, quando tu falas de múltiplos orgasmos, quer dizer, tu ficas no pico, desces, ou seja, ficas nesse ritmo, não é isso? Exatamente, exatamente. Há mulheres que têm muitos orgasmos, assim, 10, 12, 14 orgasmos, sei lá. 14? Ou mais, eu não sei, tipo, há estudos de mulheres que tenham muitos orgasmos e, claro, não acompanham necessariamente o líquido, porque elas já não têm mais líquido para sim, mas continua a estar no auge da relação, no clímax da relação e vai tendo orgasmos. Então, e também é uma coisa ótima. Quem puder ter assim, ótimo. E diz-me, esses orgasmos múltiplos pode acontecer com a masturbação? Sim, com certeza. Também. Com certeza. Exatamente. Exato. A diferença é que não há penetração e sim há toques de dedos, digamos assim. Mas podes também ter. Muito bem. E diz uma coisa, e essa ejaculação tem algum cheiro para se conseguir depois distinguir do xixi quando a pessoa depois toca, né? E vê, tem algum cheiro? Eu acho que o cheiro varia muito de mulher para mulher. Porque Ok. tem um cheiro mais forte, outras menos, e lá está a importância de nós conhecermos o nosso corpo e saber como é que é o nosso líquido, e não tenhamos vergonha de tocar, de ver, de cheirar, porque é nosso, é interno, é nosso. E sabes uma coisa engraçada? Eu, por exemplo, tenho uma tia que já tem 60 e tal anos, e a minha tia diz que desde que ela começou a crescer, ela sempre que vai tomar banho, ela cheira a calcinha dela. Porque ela precisa de saber se há alguma alteração, não é? Se há alguma alteração. E ela faz bem, e é o que nós devemos fazer também? Sim, tipo, é assim, cheirar a calcinha, sim, também, mas uma coisa, por exemplo, que ajuda muito, inclusive, para tu conheceres o teu período fértil, não é? Ou saber em que momento do ciclo, no mês tu estás, é tocando-te e vendo mais ou menos como é que está o teu líquido, porque assim, normalmente nós temos a vagina muito lubrificada, há momentos que nós temos mais líquido, há momentos que nós temos menos, dependência do nosso ciclo. Se nós realmente vamos nos conhecendo mês a mês, inclusive vamos saber, não, daqui a pouco eu vou estar a ovular porque mudou o muco que sai. E não há mal nisso, muito pelo contrário, porque, por exemplo, quando nós estamos quase até a menstruação, o líquido normalmente é mais grumoso, como bolinhas, assim, como se fosse grumos mesmo. Sim. E se uma mulher realmente consegue detectar quando é normal, ela vai ser a primeira pessoa em saber, tem alguma coisa errada aqui, eu devo estar com uma infecção e procurar um médico. Então é muito importante isso, de realmente nós vermos o tipo de líquido, como é que nós estamos realmente, porque é a nossa saúde também. Se está tudo bem lá, nós estamos bem. Se não está tudo bem, nós somos a primeira a ver que está mal e procurar ajuda. Procurar ajuda, muito bem. Pois é. E diz uma coisa, e essa coisa da masturbação feminina, isso traz algum benefício para a mulher, para a saúde da mulher? Com certeza, Solange, com certeza. Tu disseste com certeza que as mulheres estão lá em casa devem estar, não, eu tenho que saber que os benefícios são esses, que é para eu acelerar, que é para eu aumentar. Então diz-me, e quais são esses benefícios? Existem muitos benefícios, assim, provavelmente nem vou me lembrar de todos, mas uma das coisas que realmente faz com que tenhamos muita autoestima, é mesmo autoestima, tu ficas, inclusive, muito mais bonita, ficas muito mais produtiva, ficas muito mais... Sério? Sim, ficas muito mais autoconfiante, tu te olhas no espelho e dizes, meu Deus, eu sou muito boa. Eu faço e não dependo de ninguém, caso não estejas com ninguém. Claro que não estou a criar polêmicas nem nada, mas realmente faz-te ver o quão
faz-te conhecer-te a ti mesma. Eu acredito muito nisso, no poder do autoconhecimento, não só na parte psicológica, não é? Mas também na parte física, juntar os dois, ter o teu tempo de estar contigo, de explorar, de saber de ti. E isso vai fazer com que tu sejas uma mulher muito mais confiante, muito mais evoluída, muito mais bem resolvida, Solange. Eu acredito muito nisso, muito sinceramente. Não é o mesmo. E, inclusive, as mulheres, por exemplo, quando elas chegam no nível de conhecimento sobre elas são capazes mesmo, sem vergonha nenhuma, de dizer para o homem: olha, eu não gosto dessa posição, então Uhum. eu não gosto, eu prefiro isso, então por que que não explorar isso? Então, inclusive, vai melhorar muito o relacionamento com que ela está, porque ela vai ficar uma pessoa muito mais aberta, vai conversar sem tabus nenhum sobre o sexo, sobre as coisas que ela gosta, inclusive vai lá apimentar a relação e vai melhorar não só ela, o casal em si também, vão discutir menos. Não, mas isso também depende da pessoa que está do outro lado, né? Porque se tu vais com esses modernismos todos e com essa vontade toda, a outra parte pode dizer: "Pô, onde é que essa pequena, onde é que essa senhora aprendeu essas coisas todas, estás a ver?" Um recado para os homens: homens, sejam evoluídos também, pesquisem também, conversem com as vossas mulheres também sobre isso, ok? Conheçam vocês os dois, tiram o vosso tempo, leiam, partilhem, vejam vídeos, façam em casa, porque realmente é muito bom quando tu estás com alguém que também tem o mesmo nível de evolução contigo, porque realmente não vai acontecer esse tipo de pensamento que eu acho que é super machista, de dizer: ok, se ela sabe isso muito, porque ela não quer praticar demais. Não tem nada a ver, porque a mulher hoje em dia Uhum. é curiosa, a mulher hoje em dia conversa, a mulher hoje em dia procura formas de aprender, porque está em todas as partes. Então, não acho que uma mulher, só por fato dela saber coisas, quer dizer que ela andou a praticar muito. E mesmo se ela andou a praticar Sim, muito, não quer dizer nada. É a não quer vida dizer dela, nada. é o corpo dela. Então, temos que realmente parar com esse tipo de pensamento, assim, muito machista, que eu não estou muito de acordo. Mas pronto, eu não quero entrar em mais polêmica. Muito bem. E diz uma coisa, e é aconselhável, por exemplo, pessoas que estão numa relação, a mulher masturbar-se mesmo tendo um companheiro? Com certeza, Solange, com certeza, outra mais, com certeza. É assim, da mesma forma que eu acredito aqui que os homens que estejam a ver essa live, tendo alguém ou não, eles se masturbam, não é? Não Sim. necessariamente com a pessoa. Então, qual é o problema? Porque há momentos que, inclusive, a mulher quer fazer à frente do homem, talvez para seduzi-lo um pouco, apimentar a relação e depois lá ter a relação com ele, não é? E há momentos que ela não Uhum. quer penetração, ela quer se tocar e está tudo bem. Não quer dizer que ela não quer o homem ou que ela não sente mais prazer com ele. Muito pelo contrário, ela simplesmente quer se tocar e quer desfrutar desse momento, e não há mal nenhum nisso. Muito pelo contrário. E essa vontade que as mulheres possam ter com a masturbação tem a ver com o corpo, porque há muitas mulheres que ou porque são muito magras, ou porque são muito gordas, ou porque têm peito pequeno, ou porque têm peito grande, não estando à vontade também com elas próprias, não conseguem ter essa vontade, né? Ou seja, uma coisa é tu te masturbares tu no teu cantinho, né? Na tua intimidade. Outra coisa é tu te masturbares para outra pessoa ver. Tu achas que a questão do aspecto físico, o facto de não aceitarmos alguma parte do nosso corpo, isso também faz com que nós nos, como é que eu ia dizer? Agora faltou mais palavras. Ou Ah, seja, isso faz com que as mulheres se retraiam um bocadinho? eu tenho 100% de certeza, porque infelizmente ainda vivemos nessa sociedade onde o padrão não é, faz parte, e sempre nos coloca que a mulher perfeita é aquela que é magra, sem celulites, sem banha, Sim. com peitos, aqueles peitos perfeitos, que não são caídos, aquela vulva perfeita, rosadinha, pequenininha, etc. E tal. E é uma autêntica estupidez, que eu acredito que pouco a pouco nós vamos lá revolucionar isso um pouco, mas lá está, é um processo, não é fácil tu vires e dizer: ok, eu me aceito tal como eu sou e tal, não é de um dia para outro, é um processo, nós estamos em constante evolução. Obviamente que, por exemplo, eu há 10 anos atrás, não vou te mentir, que eu também tive problemas comigo, com o meu corpo, porque eu era muito magra, então não encaixava naquela sociedade onde a mulher tem que ter rabo, tem que ter... Rabo, exato. É uma questão de tempo, é uma questão de evolução, porque hoje realmente não mudaria nada em mim. Eu tenho celulite, eu sou magra, mas eu gosto de mim assim como eu sou. Mas lá está, é um processo que nós pouco a pouco realmente temos que ir trabalhando nele de forma constante, conversar, ler, aceitar pouco a pouco e ver
por ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Nós temos que parar de realmente comparar-nos e achar que existe alguém perfeito. Ninguém é perfeito. O tal perfeito sofre de outras coisas que para nós não é a nossa realidade. Então, é um processo. Eu desde já digo-vos, acompanha a Neuza Souza, vou aproveitar aqui e fazer um pouco de marketing para ela, porque Claro, sim, sim. acompanha ela no Chá de Beleza Afro, porque realmente ela tem feito um trabalho enorme com mulheres sem padrão, mulheres que se aceitam, ela trabalha muito nisso e eu tenho especial admiração por ela e lá está, é um processo. Então, isso vai fazer com que nós realmente, o fato de nós nos aceitarmos tal como somos, inclusive vai melhorar muito o nosso aspecto sexual, de não ter vergonha, de explorar, de aceitar, de abraçar-nos, as nossas imperfeições, as nossas perfeições, tudo, pouco a pouco, mas é Pouco a pouco a pouco. pouco. Está bem. Exatamente. Ana, nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já. Não saia daí porque a conversa ainda vai aquecer um bocadinho mais. Até já. Graças ao seu apoio à RSTP Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Sejam bem-vindos de novo. Estamos aqui com mais uma edição do Perguntas Incômodas. O tema hoje é um tema apimentado. Estamos a falar de masturbação feminina. Não são só os homens que se masturbam, as mulheres também masturbam-se. Mas como é um tema tabu, hoje estou aqui com a doutora Ana Paula para nós desmistificarmos um bocadinho e para as mulheres lá em casa saberem que é preciso que nós nos toquemos, é preciso que nós saibamos aqueles pontos que nos dão prazer, porque é uma coisa natural, não é? Não temos que fazer as coisas, não vamos masturbar-nos na rua, não é? Mas não é nada que tenha que ser tabu, apesar de muita gente achar que isso é tabu. Eu também estou para comigo, estou a falar sobre esse assunto. Não é uma coisa que a gente sinta muito à vontade em fazer, mas já que nós temos essas plataformas e temos a Ana Paula ali que está disponível a falar, vamos falar, porque isso acaba por ajudar. Muita gente está em casa que tem vergonha, que não sabe onde é que eu me toco, como é que eu me toco, com o que é que eu me toco, já vamos falar com o que é que eu me toco, uso só a mão, o que é que posso usar, ou seja, bichinhos que nós temos na nossa cabeça e que é preciso nós mandarmos esses bichinhos embora, porque é a coisa mais natural e mais simples do mundo, né? Ana Paula, nós estamos aqui a falar de masturbação e até agora só falamos que nós podemos masturbar-nos com toques, né? Tocando-nos com as nossas próprias mãos e com os nossos dedos. Nós podemos tocar-nos com mais o quê? Há mais alguns instrumentos que as mulheres podem usar para ter prazer? É assim, eu não sou nenhuma expert em sexologia, não é? O pouco que eu sei, porque eu leio, investigo, pesquiso, vejo sexólogas, gosto imenso, mas sim, com certeza, é só... existem vários objetos, inclusive hoje em dia existem vibradores pequenos, médios, maiores, adaptados com isso e aquilo. Olha, o mercado de sex shop hoje em dia tem sido bastante procurado porque cada dia mais inventam coisas que a mulher pode usar com ou sem a pessoa, não com que ela está, para dar prazer. Inclusive existem, por exemplo, eu lembro uma vez em Cuba, minha colega no Brasil foi quem me disse umas bolinhas que tu introduzes na vagina e ela, quando vai lá na parede vaginal, ela meio que explode e dá-te imenso prazer e tu tens orgasmos. E ela depois se absorve no corpo e é uma coisa natural, supostamente que fizeram para isso. Então, formas existem muitas, mas o que eu sempre recomendo para as mulheres que, por exemplo, estão-se a começar, digamos assim, é sempre não procurar complementários ainda, porque é tudo um processo. Porque para já falar da masturbação já é um tabu. E lá te tocar também já é um tabu. Imagina agora tu comprar os objetos, então é mais tabu ainda. Então é pouco a pouco. Eu acredito muito que é um processo que é pouco a pouco. Primeiro tu te conheces, vais-te vendo, vais-te tocando com as tuas mãos, sempre lavar as mãos, minha gente, sempre, porque mão é fonte de infecção, não é? E nós não queremos ter uma infecção lá. E depois,
se tu vês, por exemplo, que não te satisfazes ou simplesmente queres provar coisas diferentes, por que não ir a uma loja? Hoje em dia existem lojas online que não precisas ir para a loja física, porque se calhar tens... A questão é mesmo essa, é que antigamente só havia loja física e eu acredito que não seja agradável, quer dizer, é natural, né? Mas ao mesmo tempo que alguns anos atrás nem os homens sentiam-se à vontade a ir para uma farmácia comprar preservativo, né? Agora imagina uma mulher entrar numa sex shop e está ali a escolher um vibrador ou um instrumento qualquer como se estivesse no supermercado. Não deve ser fácil, né? Exatamente, nós já somos julgadas, o fato de tu entrar naquela já é julgada, meu Deus. Exato. É uma safada, é uma assanhada. Sim. Mas eu acho que pouco a pouco vamos abrindo essa mente. E, por exemplo, hoje em dia já temos essas lojas online, existem lojas fidedignas que tu podes conseguir e se calhar começar sempre com um objeto mais pequeno para depois não te fazer nenhum tipo de dano e ir provando. E também, se, por exemplo, uma das coisas que eu acho super bonito, tem uma amiga que ela me contou, por exemplo, que ela foi para um sex shop em grupo de amigas. Então, eu acho que, por exemplo, por que não juntar um grupo de amigas, não é que tu te sintas confortável, ir lá, trocar experiência, porque vai acabar por ser uma coisa engraçada. Porque realmente é engraçado. Tu partilhas esse momento com as tuas amigas, já não vais estar sozinha, porque eu acredito que quando tu estás sozinha, aquele medo de ser julgada é maior em comparação de quando tu estás entre mulheres, não é que tu te sintas confortável, e fazer uma coisa diferente, ir para uma loja mesmo, ir lá, pesquisar, ver, perguntar, sem vergonha nenhuma. Isso faz tão bem, Solange, acredita? Não, mas sabes o engraçado é que há dois anos, não, sim, foi há 2 anos, eu fui para a despedida de solteira de uma amiga, e tu sabes que agora há aquela cena da maleta rosa, né? Em que vai lá uma senhora, né, que é especialista em objetos sexuais, e vai mostrar, né? Mostrar como é que se pode apimentar uma relação, como é que se pode masturbar. E é engraçado, só estavam ali mulheres adultas, mas tu vias todo mundo a ficar assim com a cara vermelha, né? É impressionante, é uma coisa tão natural, e mesmo no grupo de amigas tu acabas por ficar com uma pequena vergonha, e isso é normal. É normal, porque primeiro, tu não estás habituada. Segundo, porque já é muito mal visto na sociedade. E terceiro, porque são mulheres e elas sentem medo, inclusive entre elas mesmas, de serem julgadas, porque nós fomos ensinadas a ser assim, a tudo que tem a ver com a nossa sexualidade e mantê-lo no privado. E então, uma coisa que se tu vês que as pessoas vão abrindo pouco a pouco, já vai causar um pouco de incomodidade, certo desconforto nas pessoas. Então, tu não te sentes confiante. Não é uma coisa de ontem para hoje, ou de repente. Não é. É uma coisa que leva realmente tempo. Lá está. É tudo pouco a pouco. É tudo um processo. Mas, Ana Paula, tu tens a noção que depois desse programa vão dizer que nós somos umas assanhadas? Qual é o tema que foram trazer para aqui? Estamos a ensinar coisas mais às mulheres, né? Pois é, Solange, eu já estou habituada, porque inclusive eu falo muito sobre isso abertamente na página de Saúde Sem Tabu. Sim. Realmente recebo mensagens não muito agradáveis, mas é uma questão de tu saberes lidar com isso e realmente filtrar sempre o negativo. E não é ensinar algo mal para as mulheres, muito pelo contrário mesmo. Eu acredito muito no poder da educação sexual. Eu acredito muito que desde a escola deveríamos implementar, fazer uma reforma de Estado, implementar a educação sexual nas escolas para os mais novos, porque inclusive eu sempre trago esse exemplo das lives onde eu falo sobre isso, porque realmente é uma coisa chocante. Houve uma história de uma menina de 5 anos, ela estava a ser abusada pelo tio. E então, a mãe dela ensinou-lhe que a vagina chama-se biscoito. E é errado, completamente errado. Nós temos que pegar os nomes mais novos e dizer os nomes tais como eles são. E a menina chegou na escola, disse para a professora que o tio estava a lamber o biscoito dela. E a professora, como não sabia... Estava aqui a lamber? A lamber o biscoito da menina. Ela estava a ser abusada pelo tio dela. Sim, sim. Como não sabia, disse, então diz para o tio para dar-te outro biscoito, para não lamber-te, para dar-te outro biscoito, enfim, uma coisa qualquer assim. Sim. Quando depois, passado um tempo, é que a mãe descobriu que a criança estava incômoda, chorava bastante, tinha muito medo de estar com qualquer pessoa que seja do sexo masculino. Enfim, passado um bom tempo, descobriram então que a criança estava a ser abusada sexualmente. Abusada. E o fato dela ter aprendido que a vagina chama-se biscoito. Biscoito. Isso
Exatamente. Se ela chegasse para a professora e dissesse, minha professora, meu tio está a lamber minha vagina, automaticamente a professora ia denunciar. Exato, ficava alerta, exato. A importância de nós dizermos para os nossos mais novos, porque é um nome natural, não temos que dar um nome. Sim, e dizer pipi, né? Pipi, pilinha. Exatamente, porque assim depois quando uma criança é abusada ou tem a tentativa, ela vai lá dizer para a mãe, alguém tentou lamber meu pipi, por exemplo. Exato. Essa é a importância da educação sexual nas escolas e em casa, porque realmente vai fazer com que esses monstros que são pedófilos vai diminuir muito a estatística disso, que as crianças começam a estar alertas e começam a dizer, ele tocou na minha parte, e a criança sabe que não se pode tocar nessas partes. Não se pode tocar, sim. É super importante nós falarmos sobre isso abertamente, porque vai, inclusive, diminuir muito as estatísticas da pedofilia, dos abusos sexuais contra os menores. Então, não é incentivar algo mau, é muito pelo contrário. E falar sobre isso para as mulheres, com certeza vai trazer melhor autoestima para elas, com certeza vai melhorar muito a relação com que ela está, e é importante falar sobre isso. E os que acharem que nós estamos aqui a falar disso, que nós somos safadas ou assanhadas, olha, o problema é vosso. Eu não tenho mais nada a dizer. E pronto. E pronto. Agora vamos falar de outro tema, vamos falar do lubrificante, né? Porque tu disseste que para se ter... Tu disseste não, nós sabemos, né? Que para se ter mais prazer, ou seja, quando a mulher está no seu auge, não acontece com os homens. O homem, basta que ele fique ereto, né? A mulher, ela tem que estar lubrificada. Há mulheres que não lubrificam, não é? Como não lubrificam, não têm prazer e mesmo no ato sexual acabam por ter dores. É aconselhável gel lubrificante? Sim, é aconselhável, inclusive, não só para aquelas que não têm muito líquido, não é? Inclusive para qualquer uma mulher, porque, por exemplo, como eu disse anteriormente, o fato de uma mulher ter muitos orgasmos, cada orgasmo vai fazer com que ela tenha mais líquido e ela esteja seca. Então, não há pior coisa nesse mundo que ter uma relação sexual que tu estás seca. Isso dói, e dor no sexo não é prazeroso, não é nada disso que nós temos. Então, com certeza podem usar lubrificantes, só tenha a especial atenção de onde comprar, porque hoje em dia há muitos produtos que são falsificados, que podem te trazer alergia. O que eu sempre recomendo é comprar numa farmácia que tem garantias, não é? São provadas no laboratório para ver se tem algum tipo de alergia. Geralmente não causa isso, mas lubrificante é um complementar muito importante, sim, muito, muito importante, tanto para homem como para mulher, porque vai ajudar na lubrificação e o sexo acaba por ser muito mais prazeroso e o objetivo é esse, não é? Não queremos dor. Ou seja, se há um item que as mulheres devem ter com elas é o gel, não é? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Preservativo na carteira e gel na bolsa, tá tudo certo. Preservativo na carteira? Claro, uma mulher, por exemplo, por que não? Por que só os homens podem ter o preservativo na carteira? Por que a mulher não pode ter? Então, mas tu sabes, uma mulher com preservativo na carteira, o que é que vão pensar? Vão dizer, preservativo na carteira, está à espera, que o primeiro que aparecer vai sair. Eu sei, eu falei mesmo isso propositadamente, que eu adoro uma mulher. Mas lá está, preservativo na carteira significa que ela quer se cuidar e ela é responsável, não vai ter sexo à toa, sem proteção. Apenas isso. Da mesma forma que uma mulher anda sem calcinha, não quer dizer que ela quer sexo, ela simplesmente... Exatamente. É livre de usar ou não usar. Então, homens, parem, por favor. Deixem de estigmatizar esse tipo de comportamentos que ela só está a fazer por proteção, mais nada. Muito bem. Ana Paula, eu quando estava a fazer as minhas pesquisas para esse programa, o engraçado é que, à medida que eu fui pesquisando e também fui lendo vários depoimentos, né, de várias mulheres, de como é que elas se masturbam. O engraçado é que eu estava aqui em casa atrás do computador e eu estava a ficar envergonhado, atrás do computador, estás a ver? Atrás do computador. Porque são coisas que tu nem te passam pela cabeça, né? Nem te passam pela cabeça. E o mais engraçado é que tu vês mulheres que, muitas delas com maridos e com companheiros, mas acabam por dar largas à sua imaginação e vivem a sua sexualidade na plenitude, o que nos faz pensar que quem não faz isso está a ser parvo e está a desperdiçar tempo com preconceitos, né? Aí depois eu, quando estava a ler, estava aqui a dizer, antes disso, uma pergunta que eu queria fazer, masturbação a mais faz mal? É assim, eu acredito que tudo no excesso é mau.
Porque eu acredito que, por exemplo, eu não acho que a masturbação seja algo mau. Muito pelo contrário, tudo Sim. o oposto. Mas, por exemplo, há casos raros, muito raros, principalmente em mulheres, porque nos homens vê-se mais com mais frequência, que há mulheres realmente que dependem, psicologicamente dependem e não conseguem sequer se controlar estando num lugar que, digamos, inapropriado para isso. Digamos, por exemplo, que a mulher está no metro e de repente começou a ficar excitada e quer se masturbar no metro. Eu acho que isso é super inapropriado. Então, esses casos que são raríssimos, são casos realmente que precisam de tratamento, de psicoterapia e sim, de tratamento com psicologia, digamos assim. Mas, no geral, assim, 99% dos casos, não há mal nenhum. A mulher pode se masturbar às vezes que ela quiser, a hora que ela quiser, aonde ela estiver, não, porque há lugares que não é? Mas não existe um número, digamos assim, das vezes quando tu te masturbas. A linha que não se pode passar é o momento em que tu não te consigas controlar no lugar onde estiveres ou sentires uma dependência psicológica em que tens que fazer isso para poder fazer algo, para poder ser produtivo em algo. Também não é assim. Então, é mais por aí. Mas, no geral, é muito saudável mesmo. Então quer dizer que uma mulher pode se masturbar todos os dias? Não há problema nenhum. Não há problema. Muito bem. E no banho? E no banho? A maior parte das mulheres acaba porque eu também estava a ler, diziam que muitas mulheres masturbam-se no banho involuntariamente. Sim, porque tu estás no banho, com chuveiro, a água está a cair no teu corpo, tu começas a sentir sensações de forma inconsciente e tal, e aproveitas o momento que estás sozinha, estás nua, não é? Com o teu corpo. Eu acho que é um momento onde a mulher realmente se sente confortável e segura, porque ela sabe que ninguém vai entrar. Eu acho que é aquela sensação de segurança mesmo que a mulher tem, ela diz, por que não? Aquela lâmpadazinha desperta assim no cérebro, por que não? Então aproveita, a maior parte das mulheres realmente masturbam na casa de banho, com chuveiro muitas vezes, com aquela pressão da água, ou mesmo com o dedo, não é? Isso varia de gosto para gosto, mas geralmente acontece imenso. Mas eu acho que é aquela sensação de tudo, de segurança, de conforto, que ninguém vai te ver, ninguém vai te apanhar, tu estás ali, por que não aproveitar o momento? Pois é, acontece imenso. Acontece. Eu estava a ler também, e aqui dizia que a masturbação pode ser algo útil para ajudar a tratar problemas sexuais. E eles falaram aqui de 2 problemas sexuais que podem ter causas físicas ou emocionais. Uma delas é o vaginismo e a outra é a dispareunia. O que é isso? O que é isso? A dispareunia é igual a dor no sexo. Exatamente. Agora vou chegar lá já, porque a pessoa diz, eu tenho isso, como assim? Não, vamos parar. Toda mulher normalmente, quando tem relação sexual, não é, no início, ou por exemplo, passaste muito tempo sem ter uma relação sexual, vai doer no início, vai doer com certeza, dói. Mas é uma dor que tu consegues suportar. Mas lá está, a diferença dessa dor que muitas mulheres sentem, principalmente no início da relação, se calhar não estás bem lubrificada, ou se calhar ainda estás com um bocadinho de vergonha, estás um bocadinho acanhada, acaba por ter aquela dorzinha, né, desconforto, é uma coisa que tu consegues suportar. Dispareunia é uma dor que não consegues suportar no sexo. Toda a dor durante o ato sexual é causa para procurar um médico, porque um sexo normal, saudável, não pode acompanhar de dor. E uma das causas da dispareunia, existem muitas causas, uma delas, como tu disseste, aqui agora que estavas a fazer referência à masturbação, muitas das vezes é mesmo a vergonha de tu te tocares, aquele medo, é mais causa psicológica que causa a dispareunia realmente, aquela sensação de que tu não és bonita, não estás bem, ou tu tens problemas de autoestima, ou problema que não te aceitas como és, então tudo tem a ver com essa parte psicológica e também tem causas físicas, não é? Tem doenças, por exemplo, infecção vaginal, por exemplo, é uma das causas da dispareunia. Tu estás com uma infecção ali, aquilo está tudo inflamado, tu não consegues ter sexo porque realmente está inflamado e causa dor, mas a grande parte da dispareunia é mesmo devido a causas psicológicas e o tratamento é com psicoterapia, muitas vezes psicológica mesmo, e se no caso for por causa das infecções, é tratar a infecção, depois a mulher consegue realmente ter uma vida sexualmente saudável. Inclusive, quando se tem infecção, não se aconselha ter sexo por muitas razões e por essa também que a mulher sente dor. Então, mulheres, dor no sexo não é normal, busquem tratamento, busquem ajuda, porque não é normal. Não é normal a mulher sentir dor.
E Ana Paula, mas para isso é preciso, é preciso que o companheiro também seja um bocadinho, seja sensível, né? Porque nem toda a gente é sensível. Tá com dor ou sem dor, vamos embora, porque eu quero saber da minha vida, não estou minimamente preocupado com a tua dor, desde que eu saia daí satisfeito, aguenta a tua dor, come tua dor, como diz São Tomé, come tua dor e vamos embora, né? Por isso é que é sempre super importante num relacionamento haver diálogo, haver compreensão, porque a mulher não é que ela queira ter essa dor, é uma dor que ela não consegue controlar. Então, e lá está, uma das coisas que é horrível, não é? É pensar que, por exemplo, alguém que está numa relação, é assim, o sexo é para dois, o sexo é a dois, e não necessariamente, ou não necessariamente não deve só ver o lado do um. Ou seja, nem da mulher nem do homem, é dos dois. Então, os homens têm que parar de pensar realmente que o fato dele ter se ejaculado acabou e não é sobre Exato. ti, é sobre os dois. Então, tem que realmente haver diálogo, haver conversa, sentar e conversar e dizer assim, eu tenho um problema, quando estou contigo, sinto muitas dores, isso não é normal. Vamos lá procurar ajuda e enquanto isso, eu tenho que respeitar e tenho que apoiá-la, porque realmente o apoio da pessoa com quem tu estás vai facilitar, inclusive, no processo de recuperação. Porque a mulher depois vai ficar traumatizada. Se a pessoa com quem ela não está não entende, ela vai acabar por se forçar a fazer aquilo que a pessoa quer e, inclusive, pode trazer consequências piores, médio e longo prazo, dela mesma, inclusive, sentir-se violada, sentir-se estuprada, porque ela não quer, mas ela tem que aceitar, porque é o homem que está ali, ela não quer perder. Enfim, N problemas. Sim, N problemas. Tem que haver diálogo. Muito importante o diálogo num casal. Muito bem. E agora, e o vaginismo? O que é isso? O vaginismo é como se... É assim, digamos, vamos tentar explicar aqui. Sim. É muscular, ok? Vaginismo é um problema muscular. Digamos que o nosso sistema gênito, o nosso sistema... meu Deus, falei uma palavra em português agora, meu Deus. Ginecológico da mulher, não é? Está composta por trompas, pelo útero, depois tem o canal vaginal e por fora tem os lábios maiores, menores, o clítoris e tudo. E lá temos um conjunto de músculos embaixo, que é o que sustenta toda essa parede, porque, digamos assim, se não tivesse esses músculos lá, tudo que nós tivéssemos dentro caía para o chão. Então, que é a parte do assoalho pélvico. E o vaginismo realmente é quando esses músculos e os músculos da parede da vagina, da parte externa, eles se contraem de forma involuntária quando há, tipo, algum estímulo de penetração. Uhum. Então, é isso que é o vaginismo, que é uma contração involuntária desses músculos lá. Então, digamos assim, qualquer tentativa de, seja lá pênis, vibrador, inclusive dedo, que vai lá tentar, a vagina vai contrair. E não é uma coisa que a mulher consiga controlar. Ela não consegue controlar, é uma coisa que vai para além dela. Existem dois tipos, que é o parcial e depois, ou seja, é o parcial, digamos, ela simplesmente o que ela não aceita é o pênis do homem. E isso acontece muito em mulheres que foram abusadas sexualmente. Sexualmente, ok. Uhum. Exato. Porque tu podes tentar estimular com o dedo, ela relaxa-se, mas quando tu vais lá tentar estimular com um objeto sexual que parece um pênis, ou mesmo com o pênis, ela se contrai. E é uma coisa involuntária. Então, é uma coisa que muitas vezes é muito mal vista pelos homens, porque o homem diz, não, ela está a fazer luxo. Não é luxo, é uma doença, ela precisa de tratamento, ela não tem controle sobre esses músculos. Os músculos se contraem involuntariamente. Eles lá que têm vida própria. Isso acontece muitas vezes por mulheres que já sofreram algum tipo de abuso sexual, mulheres que foram violadas, mulheres pós-parto, também é muito comum acontecer. E o que significa se o homem forçar, vai doer, não é? Primeiro não vai entrar, porque assim, esses músculos... Não entra mesmo? Entra. Esses músculos são tão rijos, meu Deus, é uma coisa que é incrível mesmo, porque tu dizes, nossa senhora, o nosso corpo é muito perfeito, porque ele sabe quando alguma coisa está errada, ele não vai permitir que outra coisa ainda faça-lhe mal. Não há maneira de... E se ele forçar muito, vai entrar e vai aleijar, e isso é trauma, isso é violência, isso é violação. Sim, isso não se faz. Então, se uma mulher tem isso, ela precisa realmente de ajuda, porque a maior parte desses casos são problemas de traumas, são problemas mesmo de que as mulheres são traumatizadas e precisa de tratamento. Existe tratamento, só que o tratamento é longo. Tem uma série que passou na Netflix, eu não sei se tu viste, já ouviste falar, que é a Educação Sexual. É o nome não, por acaso não vi, tem aqui na minha lista para ver, não vi ainda.
te recomendo muito, apesar de eu quando ter visto disse, outra série de adolescente, tipo, não me apeteceu nada, mas é muito, muito, muito importante. Inclusive na história tem uma rapariga que tem vaginismo. Ela não conseguia, ela dizia, mas o que é que se passa comigo? Eu gosto da pessoa, mas eu não consigo ter sexo com ela porque contrai, e ela não conseguia. E ela começou a ter desespero, e depois procurou ajuda, que tinha uma terapeuta sexóloga, não é? Que tentou ajudar-lhe, e o tratamento realmente é tu ires metendo pouco a pouco vários tamanhos de vibradores, pequenino, outro pequenino e médio, assim sucessivamente, para ajudar com que essa musculatura se relaxe e vai estímulos. Porque a mulher realmente, o vaginismo é grave, é um problema que é como se fosse um ciclo vicioso. A mulher começa com aquela contração involuntária, depois ela tenta, ela fica mais nervosa, com mais medo, mais tensa, então o músculo volta, fica mais tenso ainda, então entra num ciclo vicioso que é muito difícil mesmo o tratamento, mas existe tratamento e é um tratamento que precisa de acompanhamento psicológico mais que tudo, mas é basicamente isso. É muito... Ana Paula, diz novamente qual é a série, para quem está lá em casa poder acompanhar. É Educação Sexual em português e se não em inglês é Sex Education, é uma série espetacular. Eu adorei, tratam de temas tabus, mas de forma muito natural, muito leve. As pessoas realmente... Eu amei a série, estou à espera da 4ª temporada. Mas muito bem. E está na Netflix, disseste, não é? Na Netflix, sim. Na Netflix. É uma série da Inglaterra. Ok, obrigado. Então, nós estamos quase a terminar, mas há aqui um outro termo que eu vi, que é o pompoarismo. Que é isso do pom? É que tem um nome tão pomposo, não é? Que é isso do pompoarismo? O pompoarismo, olha, eu vou te resumir em 2 palavras e vai ser engraçado, porque é mesmo isso. É basicamente ter uma vagina fitness. É isso. Fitness? Como assim fitness? Então, meu Deus, vamos ser sérios. Mas é muito engraçado, porque eu descobri o pompoarismo através de uma sexóloga, que ela é espetacular, ela é maravilhosa. Quem quiser lá seguir no YouTube, no Instagram dela, ela é espetacular. Kátia Damasceno é o nome dela. Kátia Damasceno. Ok. Ela é especialista em pompoarismo e foi lá que eu realmente descobri. O pompoarismo, basicamente, assim, resumindo, porque é muito complexo, é basicamente exercícios para fortalecer a zona pélvica. Lembra-se no início quando eu te disse que nós temos aqueles músculos que sustentam toda a parte dos nossos órgãos sexuais? Então, basicamente, imagina tu vais para o ginásio, né? Fazer perna, fazer rabo, fazer barriga, braços. Então, esses exercícios é para isso. Então, vais trabalhar esses músculos e eles vão ficar muito mais resistentes e muito mais fortes. E é por isso que eu disse que é para ter uma vagina fitness, porque vais trabalhando esses músculos e os músculos realmente, com o tempo de serem trabalhados, eles vão ganhando muito mais resistência e vão ficar muito mais fortes. E com isso, vai ajudar para as mulheres que têm, inclusive, cólicas menstruais, vai fazer com que a mulher, inclusive, vai aumentar tanto, porque assim, quando tu trabalhas muito o músculo, ele vai se hipertrofiar, não é? Vai aumentar de tamanho. Então, digamos que essa zona de que sustenta os nossos órgãos sexuais, vai ficando mais hipertrofiados, então vai permitir, primeiro, que se tu tiveres algum problema, que esses órgãos possam sair do lugar devido à flacidez, não vai acontecer. Segundo, inclusive para os homens, que também existe pompoarismo nos homens, mas vamos falar disso depois, quando falamos dos homens, que agora o foco é mulher, não é? Sim. Mas, por exemplo, que têm o pênis muito fino, a mulher é capaz, durante a relação sexual, de contrair esses músculos, se ela estiver muito bem treinada, e fazer com que esse pênis fino penetre tão bem na parede vaginal que ela consegue sentir prazer com homem com pênis fino. É tão vantajoso o pompoarismo que, inclusive, vai te fazer... primeiro, vai te fazer conhecer-te a ti mesma. Segundo, vai te permitir explorar-te e ter uma vida sexualmente muito mais saudável, porque vai estimular outras regiões que estão ali, digamos, adormecidas, vai fazer com que essa musculatura seja muito mais forte e vai fazer com que tu sexualmente tenhas muito mais... seja muito mais dinâmica. É como se a mulher controlasse tudo e o homem realmente sente muito prazer quando a mulher é capaz de forma
voluntária, né, de forma ela mesma fazer com que o pênis fique mais num lugar mais fechado, digamos assim. Eu não sei como explicar-te isso, mas é isso. É basicamente isso. Ela é capaz de fazer com que o pênis fique num lugar muito mais apertado, e o homem, quando está num lugar muito mais apertado, eles ficam com muito mais excitação, e acaba por ser um momento de muito prazer entre os dois. E há exercícios que tu podes fazer em casa, realmente, e há exercícios que tu realmente precisas de um profissional para te guiar, porque são coisas que tens que ter objetos que vais metendo dentro da vagina, então é uma coisa bem mais complexa. Mas basicamente, inclusive eu agora posso estar aqui a fazer, tu nem te vais saber o que eu estou aqui a fazer. Ok. Basicamente, o exercício imagina, é como se tu, imagina assim, na tua cabeça, tu estás aqui sentada, nós estamos aqui a conversar, e de repente queres pegar algo que está na tua cadeira com a tua vagina. Digamos E assim. consegue-se? O movimento é esse, não é como se tu tivesses que pegar. Então, é esse movimento que nós mulheres podemos fazer em casa, no metro, no trabalho, em qualquer parte. E a vantagem de tu fazeres os mais simples. Basicamente é esse. Existem outros, mas esse é o mais prático, assim, de explicar. É como se realmente tentasses agarrar alguma coisa, assim, uma coisa. Então, o que ela faz é esse movimento de agarrar, de trabalhar. Então, é isso, basicamente, o pompoarismo. Mas, se vocês querem saber mais, sigam essa mulher. Ela é muito boa, ela é espetacular. Kátia Damasceno, já pus aqui. Sim, ela tem um canal no YouTube. As mulheres lá em casa devem estar a dizer, grande programa. E os homens devem estar a dizer, essas duas, a Solange e a Ana Paula, são umas malandras, estão aqui a dar ideias às nossas mulheres, mas tem que ser, não é? Tem que ser, e para os homens tem também que ser. Tem masculino, tem, inclusive hoje em dia, e é muito bom de se ver, antes não se falava sobre isso, eu tenho muitos amigos e amigas, nós falamos sobre isso, inclusive há homens que eu conheço que fazem o pompoarismo masculino, e realmente é uma coisa que é muito bom. Tudo que seja saudável para a nossa zona íntima, façam, de verdade, façam mesmo, porque vai ajudar muito, inclusive no autocontrole de ti mesma. Então, quem não quer ter um bom sexo, quem não quer desfrutar desse momento, todo mundo, né? Não todo mundo, sim. Aqui a dizer-me que não, todo mundo, e por que não melhorar um pouco? É basicamente isso. É basicamente isso. Nós já estamos a terminar, mas só para vos deixar aqui um convite, eu vou voltar com a Ana Paula, daqui a uma semana ou duas. Vamos falar de outro tema polêmico, mas dessa vez diz respeito a vocês homens, tu que estás ali em casa, que tens o problema de disfunção erétil, que é um nome muito pomposo, mas qual é o nome mais terra-terra que se pode dar a isso, Ana Paula? Homem que não consegue ficar teso. Ou seja, é o que nós chamamos de bolilo, né? É o bolilo. É o bolilo. Exatamente. É o bolilo. Mas só que o bolilo é que nós usamos o bolilo em jeito de gozo e não é uma coisa para se gozar, não é? Não é uma coisa para se gozar porque é um problema de saúde. Exato, é um problema de saúde e nós já estávamos a falar antes, o que nós verificamos é que cada vez mais jovens têm recorrido ao Viagra para conseguir ter relações sexuais, o que não é normal, não é? Não é normal. Então nós voltaremos daqui a umas semanas com esse tema, disfunção erétil. Ana Paula, para terminar, quais são os conselhos que tu queres deixar às mulheres que estão lá em casa, que viram esse programa, ou que não viram, mas que vão ter que ver? Quais são os conselhos que tu queres deixar? Conselhos, ok. Masturbem-se, mulheres. Masturbem-se muito, não tenham vergonha de conhecerem-se. Pega pelo menos um momento que vocês estiverem em casa sozinha ou porque não se sintam confortável porque tem alguém, tem um filho, não sei o quê. Vão para a casa de banho, fechem a porta e olhem-se no espelho, vejam as vossas perfeições e as vossas imperfeições, abracem elas, peguem o espelho mais embaixo e olhem para as vossas vulvas, não se comparem com outras, porque não existe vulva bonita ou vulva feia, vulva é vulva, cada uma é como cada qual, e é isso. É o poder de autoconhecimento, o poder da autoaceitação, e falar mais sobre isso realmente é um passo a dar,
porque se realmente queremos dominar esse mundo, nós temos que realmente começar em nós, começarem a aceitar-nos e amar-nos, e realmente é essa a mensagem. Não há muita coisa aqui para falar, não. É isso, e criar mais espaços realmente onde se pode falar disso abertamente, sem nenhum tipo de julgamento. Julgamento, sim. Exatamente. Inclusive, eu conheço a Silvânia, ela faz uns jantares improváveis, que é uma coisa muito mais limitada, não é para o público, não é? Então, se vocês não têm coragem de falar abertamente para o público, criem mais debates entre vocês, que se sintam mais confortáveis e falem sobre isso, porque realmente é muito importante ir quebrando esse tabu, porque é muito triste nós, na idade que nós temos, por exemplo, não nos conhecermos, não nos masturbarmos, não termos tido um orgasmo na vida. É muito triste, porque uma pessoa, para estar saudável, ela também tem que estar sexualmente saudável. Não é só fisicamente, ok, não tem nenhuma doença, porque é uma questão de equilíbrio. Tu tens que estar mentalmente saudável, espiritualmente saudável, fisicamente saudável e sexualmente saudável. Quando há um equilíbrio disso tudo, com certeza acabas por ser muito mais produtiva, estás mais alegre, consegues enfrentar os problemas de uma melhor forma. Enfim, são só vantagens, realmente só vantagens. E para os homens, não achem que nós estamos aqui a falar de uma forma a prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, eu acredito que foi uma live, ou está a ser uma live educativa, e é isso que nós queremos um espaço falar sobre isso, porque a educação realmente é o que nós precisamos. Eu acredito muito na educação, que é a resposta para todos os males da sociedade é através da educação. E é essa a mensagem. E tu achas aconselhável ler aqueles livros eróticos, tipo 50 Sombras de Grey? Há muitos aí no mercado. É assim, da mesma forma que eu opino muito que a pornografia acaba por ser uma coisa muito que não é verdade. Então, esses livros, para quem gosta de romance, eu não digo que não, porque afinal de contas ninguém está aqui a querer impor ninguém. Mas pensar que o livro ou esses tipos de filmes sempre colocam pessoas padrões. O rapaz bonito, cabelo preto, branco, dessa estatura, e a rapariga magra, branca. Então, já vão criar espécies de padrões que eu pessoalmente não acredito que seja melhor. E pensar que é um filme, é um livro, não é realidade. Não é realidade. Quando a pessoa foca-se muito nisso, vai dizer, mas então eu sou inútil, porque eu não sei fazer nada disso, as coisas não correram como está no livro. Não, temos que separar ficção de realidade, tanto pornografias como esses filmes, inclusive o filme 365 Dias, que eu tenho uma opinião muito técnica sobre esse filme, todo mundo uau, 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 mas não é tão uau, uau, uau assim. Não, mas Ana Paula, qual é? Eu também, por acaso, eu vi o filme, a primeira vez que vi o filme, que primeiro achei um filme de baixa categoria, né? Um filme de quinta, mas também um bocadinho também por causa das imagens e por causa das fantasias, acabei por gostar um bocadinho do filme. Depois fui ver uma segunda vez, mas a segunda vez quando eu vi o filme, a minha opinião mudou completamente, né? A minha opinião mudou completamente. Qual foi a tua opinião sobre esse filme, 365 Dias? Para ser sincera, eu recebi muitas mensagens de pessoal, todo mundo a falar sobre o filme, eu fiquei curiosa, fui ver, e lá está. Eu primeiro não queria expectativas nenhuma, porque já comecei a ver alguns spoilers, verdade. Mas depois, quando eu vi o filme, eu não gostei do filme, Solange, porque é assim, se tu colocasses uma pessoa no lugar dele, fosse uma pessoa feia, não é? Feia. Com aquela imagem feia, porque assim, o conceito de feio e bonito aqui também é muito relativo, mas pronto. Pobre, preto, barrigudo, marginal, ou barrigudo, iam dizer tudo o contrário, porque o que aconteceu realmente não foi uma coisa que ela quis, ele raptou-lhe. Foi uma violação, sim. Exatamente. Então, uma violação. Não é uma coisa bonita que nós passamos aqui. Então, eu, inclusive, vi muitos comentários e eu fiquei, ok, menos mal que eu não sou a única que estranha, porque todo mundo achava o contrário, dizia, mas o que está acontecendo aqui? Por que eu sou a estranha, não estou a entender nada? Mas depois, realmente, eu vi algumas pessoas que tiveram a mesma opinião que eu, e é verdade, se tu mudasses a personagem, colocasse uma pessoa pobre, marginalizada, meu Deus, ia dar polêmica, ia ser a censura do ano. Mas, como colocar o homem padrão, então está tudo bem, o que eu não vejo correto. E isso causou tanta polêmica, inclusive com os homens aqui no Facebook, fizeram um post a dizer que mulher é hipócrita. Por quê? Porque ela está a justificar uma violação e um sequestro porque o homem é bonito. É bonito, exatamente.
Se fosse um homem pobre, pois ela não estaria. Então começou a haver muitas polêmicas aqui. Eu vi mensagens e posts sobre isso e é triste, realmente é triste, mas enfim, é delicado falar sobre isso porque eu acho que teria que ser socióloga para tentar entender o comportamento do ser Entender, humano, sim. né? Sim. Independente da personagem, mas eu não gostei do filme, eu não recomendo o filme, sinceramente. Eu não acho que seja a forma de romantizar um sequestro e uma violação. Eu Uma não violação, exato. não acho. E ela, o que ela teve é um síndrome de Estocolmo, queiram vocês, queiram não. Ela simplesmente começou a gostar dele porque acontece imenso nos casos onde a mulher é sequestrada e começa supostamente a gostar do agressor. E é isso que aconteceu. Só que, infelizmente, vivemos numa sociedade onde o padrão continua a ser o ponto forte e não censuraram o filme porque o rapaz, o ator... Era bonitão, exato, sim. Exatamente, infelizmente, mas pronto. É mais por aí. Tá bem. Ana Paula, agradeço-te imenso teres passado essa 1h15 aqui comigo nas Perguntas Incômodas a falar desse tema que eu acredito que vai dar que falar durante a semana inteira. Como disse a Ana Paula, mulheres, masturbem-se, conheçam-se. Vou só deixar aqui 2 apontamentos, que é o Sex Education que a Ana Paula recomendou, está na Netflix, e também seguirem as páginas da Kátia Damasceno. Ela é sexóloga, não é? Ela é sexóloga. É sexóloga. Exato. Sigam a página dela. Procurem tudo que vocês puderem sobre masturbação, sobre o corpo da mulher, ou seja, é o nosso corpo. Nós, mais do que ninguém, como disse a Ana Paula, quando temos alguém, temos que dizer, olha, eu gosto que me toquem aqui, eu gosto que me beijem aqui, porque nós, mais do que ninguém, conhecemos o nosso corpo e nós, mais do que ninguém, podemos ser guias, não é, Ana Paula? Podemos guiar o nosso companheiro ou a pessoa com quem nós estivermos a dizer, olha, se tu fizeres isso e aquilo, no final vamos sair os dois hiper satisfeitos, porque é isso, exato, porque é isso que se pretende, e que a masturbação não é nada feio, né? Porque os homens também masturbam-se, né? Os homens também masturbam-se e todo mundo acha muito normal. Mas depois, quando se fala da masturbação feminina, cai o Carmo e a Trindade, porque aquelas estão-se a masturbar. Meninas, é a coisa mais natural do mundo, seja no banho, seja no quarto, desde que não seja à frente de pessoas que nós não queiramos, vamos nos masturbar, vamos nos tocar. Quem não tem coragem de ir para uma sex shop comprar um coisa online, agora o online ninguém sabe quem comprou, quem não comprou, vem diretamente nos correios, ninguém sabe. Outra coisa, Ana Paula, nós vemos muito nos filmes, estava a perguntar isso, ainda bem que falei disso e lembrei-me. Essa questão do vibrador, nós vemos muito nos filmes, também deve acontecer na vida real, né? Muita gente acaba por ter o vibrador e acaba por ou está na mala, a mãe vê, ou o pai vê, ou o filho vê. Depois o que se nota é que há sempre uma vergonha atrás dessa descoberta. Pois é. Por quê? Porque tudo que tem a ver com sexo é tabu. Porque se fosse um homem com vibrador, um homem com vibrador, lá a mãe vai pensar, ok, ele trouxe uma rapariga, não, ela fazer as coisas dele e está tudo bem. Exato. É um tabu, porque é assim. Mas é engraçado, as mulheres quando vêm, umas então dizem, isso não é meu, a mala não é minha, não é? Todo mundo foge, a mala não é minha. Exato, porque ainda tem aquela vergonha que nós temos que trabalhar. É assim, nunca aconteceu comigo, provavelmente se acontecer, talvez eu também tenha esse tipo de reação, porque é uma coisa que é um processo e que nós estamos em constante evolução. Em constante evolução, sim. Todos os dias aqui, não é uma coisa fácil, que nós vemos na sociedade, é tudo reprimido, não pode, principalmente no que diz respeito às mulheres. Mas lá está, não precisa ter vergonha. O fato da mulher usar vibrador, que bom por ela, não é? E outra coisa, homens não achem que a mulher quando usa vibrador, mesmo tendo uma relação, quer dizer que vocês não vocês não são suficientemente bons. Não é isso, não se trata disso. Bom ponto. Exato, trata-se apenas que a mulher quer explorar algo novo com vocês ou sem vocês e está tudo bem. Eu lembro uma vez, eu fiz uma live com a Erika da STP On e falei sobre isso e eu me disse, não, se minha mulher usar vibrador eu deixo ela porque ela está a querer substituir-me. Não, minha gente, não é substituição, é um complemento. É simplesmente um complemento. Se ela quer usar o vibrador contigo, levanta as mãos para o céu, porque ela é muito evoluída, ela quer experimentar coisas novas e está tudo bem, não é isso, não quer dizer que ela quer se substituir, ela quer provar, experimentar algo novo e está tudo bem. Está tudo bem. Então nós tivemos com Perguntas Incômodas, no Perguntas Incômodas, vocês já sabem que Perguntas Incômodas é sempre temas para incomodar, não para incomodar o
o convidado, mas são temas que incomodam toda a gente, né? Quando nós falamos de alguns temas, incomodam toda a gente e podem sempre contar comigo, com a Ana Paula, com o Alico, que está do outro lado também a dar os apoios. Todos os temas que vocês acharem que são incômodos, que nós podemos debater, mas de uma forma educativa, que é o mais importante. Hoje nós estivemos aqui a falar, mas a falar de uma forma educativa. Todos os temas que vocês acharem que nós devemos debater, já sabem, estão à vontade, enviem mensagem para a RSTP, enviem mensagem para o Alico Jomo, enviem mensagens para mim, enviem mensagens para a Ana Paula, sigam a página da Ana Paula, que é Sem Tabu, Sexo Sem Tabu, né? Saúde. Saúde, exato. Já vi, a minha cabeça já está. Saúde Sem Tabu. Sigam a página da Ana Paula. O que nós queremos fazer, nós não queremos revolucionar, nós queremos ajudar as pessoas a mudar um bocadinho os conceitos que têm. E se for para fazer revolução, fazemos também revolução porque é preciso, né? Porque é preciso fazer, exatamente, mulheres e homens que viram esse programa, partilhem esse programa com toda a gente, vejam e revejam vezes sem conta, também, porque o que nós falamos hoje é uma coisa a masturbação é tão natural como respirar, como fazer xixi, e se eu não me calar eu vou estar aqui a devagar muito tempo. Ana Paula, muito obrigada pela tua disponibilidade. Vamos marcar o próximo programa para falar da disfunção erétil, para falar dos nossos homens que são bolilos. Eu, quando digo nós, não estou a falar só de São Tomé, estou a falar de todos, né? Que são bolilos, que há muitos. Se houver alguém que tenha esse problema, não hesitem, enviem mensagens para nós, que pode ser que a gente consiga ajudar. Vamos tentar trazer um psicólogo ou uma psicóloga para nos ajudar a desvendar e a conversar sobre esse tema também. Fiquem bem, feliz sábado e um bom fim de semana. Ana Paula, um beijinho grande. Até a próxima. Obrigada. Fiquem bem. Muito obrigada. Tchau. A partir de hoje, seja um patrocinador oficial de um programa à sua preferência. Entre nesta viagem com a RSTP e crie pontes. RSTP, a ponte que liga falantes de língua portuguesa espalhados pelos 4 cantos do mundo. Esteja onde estiver, sinta-se em casa e partilhe a emoção desta conexão. Subscreva a RSTP, fique conectado e receba informações em primeira mão. RSTP, a voz do povo.